Eles já se apresentaram no Tablado, no Teatro Maria Clara Machado e no Teatro Leblon. Em maio, o grupo Inanimados entra em cartaz no Teatro da UF com a peça Superiores. A comédia é dirigida por Miguel Thierry e o grupo está aqui hoje para conversar um pouco com a gente sobre o espetáculo. A temática gira em torno da ideia de que os homens se acham uma espécie superior. Como é que vocês constroem essa ideia na peça? Olha, aí é que eu acho que está toda... enfim, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente. Mas aí é que gira, é em torno disso que está a graça do espetáculo. É como a gente conta essa história. A gente conta a história de uma família que tem uma criação de insetos. Então a gente conta em paralelo a história da família de um governador de um estado, e que tem o filho tem uma criação de insetos. Então a gente vai contando a história desse universo da família e do universo dos insetos. E aí a história vai se desenvolvendo, daqui a pouco a gente percebe que a maneira como essa família trata esses insetos, depois ela vem a ser tratada por seres ainda superiores a eles. E aí essa relação da superioridade e inferioridade, o quanto isso é subjetivo, é o que vai sendo discutido ao longo do espetáculo. No final tem uma grande virada, mas é a maneira como a gente conta isso, como a gente consegue trabalhar em 3 planos de dimensões diferentes, como a gente consegue fazer isso em cena com um teatro completamente essencial, entendeu? Só tem os atores, são só essas figuras usando esses figurinos, são 9 atores em cena, 8 homens e uma mulher, e usando de mímica, de uma técnica, digamos, cinematográfica, de dialética, né, de contar essa história. A gente vai usando do corpo para fazer uma pessoa em proporções diferentes, a gente vai contando. Parece complicadíssimo, mas você assistindo vai ficando cada vez mais simples ao longo do espetáculo, e daqui a pouco você está envolvido nessa linguagem. Isso é que é o mais interessante. E como é que foi dado o trabalho de pesquisa dessa peça, que inclusive rendeu ao grupo a indicação para o Prêmio Michel de Teatro, né? Com certeza. Esse projeto, ele nasceu, como você falou aí, um dos teatros que a gente se apresentou, o Tablado. O Tablado é uma escola de teatro. Então, alguns de nós já se conheciam basicamente pela vertente do Tablado, e também já de outros trabalhos que fizemos depois de lá. Mas então surgiu da vontade de fazer um trabalho pequeno. Aí 4 dos atores chegaram e falaram que queriam montar um trabalho. A gente começou a pesquisar, começou a chamar outras pessoas, e aí foi nascendo, crescendo dentro de umas regras que a gente estabeleceu, né? A regra, que é um fator muito interessante que o espetáculo tem até hoje, que é quase a ausência da palavra. É um espetáculo totalmente físico, com um humor desenvolvidíssimo e quase sem palavra, através da imagem mesmo, do som e da interpretação do corpo. Rolou muito engraçado porque o Miguel apresentou um texto pra gente e, a princípio, como ele mesmo falou, a gente colocou algumas regras. E a regra que o grupo queria que tivesse em cena era essa ausência do texto. E aí ele trouxe pra gente um texto, todo ele batido no papel. E aí, mas a galera quer fazer sem texto, tá? Ele falou, então tá bom, vou trazer uma maneira de vocês trabalharem isso num gromelô. E trouxe, o meu personagem, por exemplo, faz um gromelô em cima das vogais. Então, se eu tenho que falar para você, eu vou na padaria, eu vou falar para você, io, ia, ia. Então, cada um dos personagens tem um gromelô em cima de uma vogal ou em cima de uma consoante determinada. Então, aí foi em cima disso que foi criado o espetáculo inteiro, o diálogo, e assim a gente conta a história, colocando algumas palavras que dão entender, algumas palavras principais, assim, que tem que ser ditas, assim. Blau, blai, blau, bli, bli. Bli, bli, blu, blu, bli, blu, blá, 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 blá. Ecologia. A peça Superiores entra em cartaz dia 5 de maio no Teatro da UF. Então, Superiores, às 8 da noite, aos sábados e domingos. É isso aí.